Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, boa tarde também aos amigos que nos acompanham diariamente através das nossas edições do Pão das Três. Hoje é quinta-feira, um dia aí bastante caloroso, estamos mais uma vez aí alegres de poder participar com os irmãos desta live. Pedimos que os irmãos compartilhem, se possível também compartilhem aí os links nos grupos da igreja, no grupo dos homens, das mulheres, para que mais pessoas possam também nos acompanhar, né? Porque é um momento que está tendo atividades aí da nossa igreja. Se você quiser fazer seus pedidos de oração também, pode aproveitar aí pelo chat. Como a gente sempre diz, né? Alguns acabam entrando depois, né? Que a gente já fez um momento de oração, mas aí eles são anotados e eles acabam compondo o Pão das Três do dia seguinte, né? Das orações da nossa igreja. Então, tem sempre alguém dando uma olhada, sempre alguém atento a tudo que está acontecendo no chat aí, para a gente poder olhar, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, de Provérbios, a gente está em Provérbios, chegamos no capítulo 3, vamos ler os versículos aí de 27 até 35, falando sobre sabedoria, né, nas relações e cuidado também nas nossas relações, dando andamento aí aos nossos estudos em Provérbios. É um dia bastante triste aí, né? Ontem a irmã Nega perdeu um filho, né? O Fábio, que é conhecido da gente também, esteve ali algumas vezes ali na igreja, o sepultamento dele aconteceu agora, a 1h da tarde. É um momento triste aí para a vida dela, um momento triste também para a vida da nossa igreja. Lutou, né, contra um câncer aí, descoberto há talvez uns 2 anos, mais ou menos, né? 2 anos ou pouco menos do que isso. E infelizmente aí essa doença acabou avançando, debilitando aí profundamente a vida do Fábio. E hoje a família da irmã Nega, que também tem lá o Isaías, a Andréia, o Murilo, né? Todos eles ali fazem parte da família, estão de luto também por isso. Tem um irmão do Isaías também, né, que está sempre nos acompanhando aí, que é o Eli Borges, né? Está sempre com a gente. E ele também então faz parte da família, está de luto hoje também. E nós aí nos solidarizamos aí. O pastor Márcio Sarraf esteve no velório, representando a igreja, representando o colegiado e participando com a família neste momento aí tão duro e tão difícil. E a gente fica aqui então triste, mas dando continuidade à nossa vida, às nossas atividades e ao que o Senhor tem a dizer para os nossos corações nessa tarde. Vamos orar então, dando início aí ao nosso Pão das Três. Pai, muito obrigado, a Deus, por mais um Pão das Três. Obrigado pela vida de todas as pessoas que participam conosco agora, a vida daqueles também que verão, ó Deus, esse vídeo mais tarde, em outro momento, e que todos nós, ó Deus, possamos ser mais uma vez guiados, orientados e abençoados pelo Senhor. Pedimos que o Senhor esteja trazendo consolo para o coração da nossa irmã Nega, que teve essa perda tão grande, ó Pai, no dia de ontem. Sabemos, ó Pai, da sua tristeza, do amor que ela tem pelos seus filhos e de toda a luta, Deus, que ela também travou ao lado dele, ó Pai, nesses últimos anos, assim que ele descobriu, ó Deus, e começou a ter, ó Deus, as primeiras sequelas, ó Deus, os primeiros problemas por causa desse câncer, ó Deus, tão ruim, ó Pai, que aconteceu na vida dele. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua igreja permanece, ó Deus, na tua presença, continua buscando, ó Deus, a tua presença. E te pedimos que mais uma vez nessa tarde o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra e que os irmãos, ó Deus, participando conosco, ó Deus, deste momento, interferindo no chat, dando o seu boa tarde, muitos fazendo pedidos de oração, possam, ó Deus, estar unidos também no mesmo espírito, buscando, ó Deus, a tua presença. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu lembrei de uma música que eu não sei se... Eu acho que é uma música conhecida da igreja também, da Vila também. Não sei, eu não me lembro de ter cantado junto com os irmãos, mas foi uma música muito cantada aí há tempos atrás. Eu acho que a Vera vai lembrar também. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele
nos deu pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós. A aliança do Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu estou com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Lembra dessa? Faz tempo, hein? É isso aí. Aliança no Senhor, né? Fala sobre sabedoria nos relacionamentos, então eu escolhi esse cântico aí para a gente abrir os nossos comentários aí, também preparando o nosso coração para aquilo que a gente tem nessa tarde aí para o nosso Pão das Três. A nossa reflexão hoje está em Provérbios capítulo 3, os versos de 27 a 35. Por enquanto, né, eu venho aí, selecionando todos os trechos, né, até agora, então a gente está desde o capítulo 1, versículo 1, e hoje chegando aí ao final do capítulo 3. Mas não vai ser sempre assim, tá bom? Alguns momentos talvez eu pule alguns trechos aqui do livro de Provérbios, e nós vamos juntos aí até, quem sabe, se a gente encerra, né? São 31 capítulos, né? É bem longo, né? Mas vamos ver o que a gente faz, a gente vai com tranquilidade, vai com paz. Se em algum momento a gente precisar mudar de assunto, ir para um outro livro, a gente vai, sem preocupações aí, tá bom? Vamos tranquilamente. Então hoje o capítulo 3, os versos de 27 a 35, sabedoria nas relações. Então, deixa a tua Bíblia aberta aí, né? Aqueles que acompanham, ou o teu celular também. Dependendo de como você configurou seu celular, você consegue até ver, né, o Facebook aí em segundo plano, ouvindo e acompanhando a leitura bíblica, até fazendo outras comparações aí durante o tempo da transmissão. Deixa aberto, então vamos orar primeiro e logo na sequência nós vamos lendo e comentando esse trecho de Provérbios capítulo 3, os versos de 27 a 35. Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma tarde na Tua presença. Obrigado por mais um momento também em que abrimos a Tua palavra para lermos, para refletirmos um pouco. E mais uma vez pedimos que o Senhor extrapole, ó Deus, as barreiras das palavras e das compreensões humanas para tocar os nossos corações e transformar as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por mais esse trecho de Provérbios, por mais essa porção da Tua palavra, que vamos compartilhar, meditar e aplicar às nossas vidas nesta tarde. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Provérbios capítulo 3, os versos de 27 a 35. Na nossa última intervenção nós terminamos o verso 26. Então olha só, não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder para fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo.
A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Olha só que interessante esse trecho de Provérbios aí, principalmente para esse período que a gente está vivendo de tanto conflito, né? De tantos ataques. Os irmãos são usuários também das redes sociais. Os irmãos, como eu, também não estão cegos para algumas coisas, nem surdos para outras. Apesar de que há muitas coisas que nós não gostaríamos de ver e tantas outras que nós não gostaríamos de ouvir. Mas a gente acompanha aí, né, pelas redes sociais, a agressividade das pessoas, uma nova cultura aí que foi criada, né? O pessoal chama de cultura, nem sei se é a palavra adequada. Eu gosto da palavra cultura para coisas boas, para essas barbaridades aí, eu vou chamar de hábito ruim, né? O hábito ruim de cancelar as pessoas, o comportamento agressivo de pessoas que também despertam a tal da cultura, né? Ou tal do hábito do cancelamento. E a gente percebe como a gente está num mundo de atritos, como a gente está num mundo aí de confusões, como a gente está num mundo de problemas, e como a Bíblia nos orienta de uma forma diferente, e como em especial nessa tarde, a gente é convidado a um comportamento que é bastante diferenciado do comportamento das pessoas do mundo. Então vamos dar uma olhada nesses textos aqui, nesses versos. Há várias coisas aqui que podem ser aplicadas de maneira diferente, em locais diferentes, e vamos tentar explorar um pouco aquilo que o livro de Provérbios, aquilo que Salomão tem para a gente. Então olha só, ele começa assim: não detenha dos seus donos o bem, está na sua mão o poder de fazê-lo, né? É lógico que ele está falando aqui de donos, né, no sentido talvez de escravidão, em de que pessoas trabalhavam, né, de forma escrava. A gente poderia aplicar isso aqui aos nossos chefes, aos nossos patrões, às pessoas que têm responsabilidade com a gente, ou até mesmo aquelas pessoas que estão em situação de igualdade, ou até numa situação invertida, subordinadas a nós. Por quê? A gente está lendo isso aqui em Provérbios, mas também com o olho lá no Novo Testamento, que diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse também comete pecado. Então a primeira coisa que o texto está dizendo, né, não detenha os seus donos, né, daqueles que têm autoridade sobre você, o bem, estando nas suas mãos a capacidade de fazer. Então sempre que tiver a oportunidade de praticar o bem ou de fazer alguma coisa boa, faça. A gente imagina que dentro daquela cultura, dentro daquela situação, Salomão pode ter imaginado algumas situações, né, como trabalho, como serviço, como um reparo, como uma proteção, como uma comunicação, ou seja, qualquer coisa que um servo pudesse fazer no sentido de trazer o bem para o seu dono e não se furtar a essa responsabilidade. Se a gente aplicar isso num contexto, digamos assim, de empresa, de trabalho, de relações profissionais, a gente pode entender isso com a mesma complexidade, com a mesma profundidade, com a mesma grandeza. Ou seja, se está na tua mão fazer alguma coisa que pode beneficiar o seu dono, o seu patrão, faça. Olha como é que a nossa cultura ela enxerga as coisas de uma forma diferente, né? Já está bem estabelecido aí, infelizmente, esse atrito, né, entre patrões e empregados, e muita gente ainda tem na sua cabeça a ideia de que não deve beneficiar os seus patrões e nem de ajudá-los. A Bíblia ensina isso de uma forma bastante diferente. Inclusive a gente aprende, logo que a gente se converte, a gente é orientado pelos pastores, pela igreja, a gente toma isso como um modelo, que os cristãos eles são bons trabalhadores, bons funcionários, bons colegas de trabalho, e são também bons liderados, pessoas obedientes e que trabalham pelo bem dos seus donos, né, dos seus patrões, trabalham bem pelo bem das empresas pelas quais trabalham. Então a gente já começa a falar de sabedoria nessas relações. É isso que ele está dizendo, né? De uma forma bastante direta. Não deixe de fazer tudo aquilo que estiver às tuas mãos para fazer para o bem dos seus donos, dos seus patrões, dos seus colegas, da gente que trabalha com você. Não digas ao teu próximo, vai e torna amanhã, e amanhã te darei, tendo um contigo. Aqui ele pode estar tratando de diversas situações. Ele pode estar falando de uma situação de dívida, onde aquela pessoa está em condição de pagar o seu credor. E ela pode passar pela cabeça dela que ela pode segurar o valor daquela dívida e não pagar o seu credor. Ele pode estar imaginando uma situação em que uma pessoa necessitada procura
alguém que tem condição de satisfazer aquela necessidade, e essa pessoa, por algum motivo injustificado, decide não ajudar aquele necessitado e estender a dor dessa pessoa, a necessidade dessa pessoa por mais um dia, a gente pode estar pensando aqui também, eu acho que a gente pode aplicar isso também, no sentido do perdão, no sentido da explicação, da reparação por um mal feito. Então, é um texto a respeito, né, um versículo a respeito de, mais uma vez, se você deve alguma coisa para alguém, se alguma pessoa tem algum direito ou alguma necessidade que está ao teu alcance, você nunca deve pestanejar, procrastinar, né, que é deixar para depois, ou adiar a satisfação daquela necessidade. Eu acho que uma coisa boa para pensar nisso é nós nos colocarmos na situação daquele que tem a necessidade, ou eu diria até mais, nós nos lembrarmos dos momentos que temos necessidade de ajuda, de apoio urgente, e podemos ter essa possibilidade impossibilitada por alguém, negada por alguém ou adiada por alguém. Aí a gente poderia até usar aqui o conceito da reciprocidade, né? Que é não fazer pelos outros aquilo que a gente não quer que façam por nós, e fazer pelos outros aquilo que nós desejamos que façam por nós. Isso é chamado até de regra de ouro. E ela vem, né, da interpretação, ela vem de textos bíblicos e vem do ensinamento do próprio Jesus. A regra de ouro nas relações. Não digas ao teu próximo, vai e torna e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Mas Salomão nem diz aqui se é comida, se é dinheiro, se é perdão, se é uma explicação, se é uma oportunidade. Ele deixa em aberto porque todas essas coisas estão igualmente contempladas nas nossas relações. Vamos lá. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. E não contentas com alguém sem razão, se não te tem feito mal. Não é? Ou seja, não pratique o mal de graça, e nem te paguem, e nem que alguém te pague pratique o mal. Quando ele fala, pois habita contigo confiadamente, é muito interessante porque ele está imaginando exatamente situações dentro de lares, em casas, em famílias que tinham escravos, enfim, e de pessoas que estabelecem uma relação de confiança tal que podem dar as costas um para o outro sem o medo de serem atacados. Então, Salomão está dizendo para a gente assim, olha, não pratique o mal, mas ele também está chamando a atenção para uma coisa interessante. Não seja covarde, porque é covardia, a ponto de atacar alguém que não imagina que será atacado por você, porque aprendeu a confiar em você. Olha que coisa interessante. Então, ele está dizendo, não maquines o mal contra o teu próximo, pois ele habita contigo confiadamente. Nem passa pela cabeça dele que você vai fazer alguma coisa ruim contra ele. E também não ataque as pessoas sem razão e sem motivo. Aliás, uma coisa que tem se tornado padrão de comportamento entre as pessoas fora da igreja, e infelizmente a gente já começa a perceber esse tipo de coisa chegando até nas relações da igreja, né? Como as pessoas distorcem as palavras das outras e elas se tornam irascíveis, né? Briguentas, né? Iradas, iracundas, né? Que é uma palavra que existe também, com os outros, pelos motivos mais banais possíveis, ou até sem motivos aparentes, mas por causa de deduções que elas tomam na cabeça, imaginando que um seja assim, seja assado, seja, como eu costumo brincar aqui em casa, seja frito. Então ele está dizendo isso. Por que atacar os outros sem motivo? Sem ele ter feito mal nenhum contra você. É curioso, porque com certeza, se a gente pega esse texto isoladamente, parece que Salomão está dizendo, pode fazer o mal para os outros quando eles fizerem mal para você. Não é? Na verdade, não leia assim. O que ele está dizendo é o seguinte, se alguém praticar o mal contra a gente pode se defender, a gente pode se posicionar e pode, dependendo até da situação, contra-atacar.
ele não está falando de uma prática premeditada do mal em relação às pessoas, tá? Então, não entenda o texto como quem diz assim, sai fazendo mal para quem te prejudicou, porque senão seria produzir o mal também, a Bíblia não nos ensina isso. Não tenha inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu coração. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas na habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios lhe darão honra, mas os loucos tomarão sobre si confusão. Esse trecho todo, né, que eu acabei de fazer aqui a releitura, né, do versículo 31 a 35, ele está falando de uma coisa bastante simples e que eu vou traduzir. O Senhor vingará a maldade efetuada pelos injustos e ímpios, porque ele diz que o que eles fazem é perversidade, diz que ele escarnecerá dos escarnecedores, fará da vida das pessoas más uma confusão, mas ele está do lado dos seus e daqueles que fazem o bem. Esse é um princípio muito importante para a compreensão das nossas relações. E que nos leva a um entendimento que Paulo vai reforçar lá em Romanos, quando ele fala que é para a gente, a Bíblia nos ensina isso, Paulo também, né? Para a gente não nos vingarmos a nós mesmos, mas darmos lugar à ira, porque a vingança pertence ao Senhor. Ou seja, toda vez que a gente tenta fazer justiça pelas próprias mãos, a gente age de maneira injusta, a gente erra na mão. Como a gente costuma dizer, né? Uma receita ali, errar na mão é colocar mais coisa, pôr menos coisas, e a massa desanda, a coisa acaba dando errado. Então, o que ele está chamando a atenção é o seguinte: a tua parte é se afastar do mal e não praticar o mal. E confia no Senhor, porque Ele vai guardar você e vai te proteger de todo mal, e Ele mesmo vingará toda a injustiça feita pelos ímpios. Né? Os crentes, eles têm um senso, ou pelo menos devem ter, um senso de justiça diferenciado do mundo. Porque o mundo é muito toma lá da cá, né? É muito a ideia do aqui se faz, aqui se paga. É muito assim de a vingança tem que acontecer, ainda que alguns digam assim, né, que a vingança é um prato que se come frio, né? Porque você vai arquitetar e vai fazer o mal. Mas o prato do ímpio esfria muito rápido, né? Ele acaba querendo se vingar de maneira muito rápida. O que ele está dizendo é o seguinte: é que os crentes, eles se mantêm tranquilos e calmos, eles continuam vivendo a sua vida com Cristo, vivendo a sua vida na verdade que vem de Deus, e deixam toda a vingança nas mãos de Deus, sabendo que Deus executará a sua vingança. Pode parecer um pensamento até, eu estou falando de maldade do bondade, agora eu vou falar de maldade minha, né? Pode parecer até um pensamento maldoso meu, mas eu acho que ele tem bastante fundamentação, bíblica, espiritual e até, eu diria até teológica. A gente fica assim, Jesus é amor, Jesus é paz, a gente sabe disso, a graça dele está sobre nós, só que ele marcou um dia para o juízo dele, ele marcou um dia para trazer tudo que está nas trevas para a luz, para revelar todo o mal e para punir toda a impiedade. Esse dia está marcado. Então Deus não está, como talvez em algumas outras épocas da história, ele fez isso, ali punindo mais imediatamente as pessoas. Ele tomou uma decisão em Cristo, e isso foi decidido ali, decidido não, né? Foi concretizado ali na cruz, de selar um pacto de paz com a humanidade, de não pesar a mão dele sobre a humanidade. Por quê? É uma forma de ser conivente com os pecados humanos? Não. Biblicamente a gente compreende que Deus abriu uma janela na história da humanidade por causa da morte de Cristo na cruz, para que as pessoas tenham tempo para ouvir o Evangelho e se converter e fugir da ira vindoura. Esse é um aspecto do Evangelho que a gente não destaca e é muito errado. É muito errado, às vezes, a gente
não destacar isso. Isso não acontece na vida das belezas, a gente vive falando desse tipo de coisa. Eu digo na nossa evangelização, e a gente não ouve fora da igreja, muitas vezes, as pessoas falando a respeito disso. A gente está vivendo um período, a graça, ao mesmo rumo em que ela é uma bênção, uma alegria, a graça também é um momento de trégua entre Deus e a humanidade, e a janela dessa oportunidade vai fechar. E eu acho que a comparação bíblica que a gente pode fazer mais efetiva é com a portinha da arca de Noé, né? Então, Noé estava pregando, chamando, quem entrou, entrou, quem acreditou, acreditou, e ninguém acreditou nele. No momento em que bateu a portinha e travou a porta por dentro da arca, a água começou a descer e subir, né? Começou a chover e o nível da água começou a subir, e aí não dava para fazer mais nada. Então, a salvação e a graça de Deus, nesse momento, são esse barco. Então, quando a gente lê textos como esse, a gente não pode se deixar levar pelo momento, achando que Deus virou as costas e está permitindo que a injustiça corra como rios pela terra e não a sua justiça, correndo como rios pela terra, como a gente deseja, mas entendendo que, por sua graça, Ele tem permitido que, nesse momento, os homens possam encontrar a sua palavra em lugar de conversão. Então, quando a gente prega, irmãos, a gente prega para as pessoas mudarem de vida, a gente prega para as pessoas terem felicidade e alegria. Eu sou resultado disso, não é? Eu tinha uma vidinha terrível sem Cristo, e minha vida com Cristo é uma vida fantástica. Eu tenho motivo de sobra para louvar a Deus por tudo que Cristo fez por mim desde o dia em que ele entrou no meu coração. Mas é necessária também a compreensão de que a ira de Deus também, ela tá represada pela graça, represada pela cruz, e que ela, no momento oportuno, vai abrir e vai fazer as suas vítimas. No caso, as vítimas serão os ímpios, aqueles que não amam a Deus. Então, nas nossas relações, a gente também revela essa nossa fé na justiça divina, deixando nas mãos do Senhor a vingança, sabendo que Ele vingará todo mal, sabendo que Ele nos guardará, sabendo que Ele nos protegerá. E nós que estamos na graça, já não estamos na graça mais com temor por isso, porque toda a ira de Deus, ela permanece apenas sobre a vida daqueles que não creem e desobedecem. Nós não estamos mais em Cristo debaixo da ira de Deus, estamos debaixo da graça. Mas somos pregadores também para aqueles todo aquele que não crê será condenado. O texto que a gente decora assim que a gente se converte lá, de João 3,36. Então, abramos os nossos olhos para isso, buscando sabedoria nas nossas relações e sabendo também o quanto as nossas relações revelam a nossa relação com Deus, o entendimento que a gente tem da sua graça, o entendimento que a gente tem da sua justiça, o entendimento que a gente tem que Ele é um Deus de amor e graça para os que creem e o Deus vingador sobre a vida daqueles que não creem. Sabendo que Ele é o Deus da graça e da misericórdia para aqueles que serão salvos e o Deus da ira para aqueles que decidem continuar, permanecer nos seus maus caminhos. Provérbios está falando disso. Depois você pode reler o texto e tentar chegar às conclusões que eu cheguei aí, tá? Que Deus possa, então, nos abençoar. Chegou o pedido de oração novo, hein? Opa, tem bastante. A lista está grande, tem bastante. Vamos lá. Muito bem. A Eliana Cagliari, né? Já estava aqui, tá? A gente tem acompanhado, viu? Eliane, Jonatas, a Lu também. A situação do Luiz, né? Do Luiz Dantas, nosso irmão Luiz Dantas. Nós tivemos aí alguns percalços aí, né, na situação dele, né? Teve aquela dificuldade com a UTI, agora surgiu aí após a estadia dele no hospital, dificuldades, né, cardíacas. E ele está passando por uma bateria aí de exames e estão aguardando o resultado desses exames, porque o resultado desses exames é que vai mostrar se ele vai poder fazer agora a cirurgia ou não, ou se ele vai precisar fazer um tratamento, um pré-tratamento aí cardíaco para poder ir para a mesa de cirurgia, para fazer uma cirurgia no cérebro, tá?
então apareceu mais esse probleminha, mas a gente vê até como bênção de Deus, graças a Deus os médicos viram isso e não entraram aí num procedimento médico que poderia colocar a vida do nosso irmão Luiz Dantas aí em risco. Então, vamos continuar orando por isso. As nossas orações agora, então, são para que ele possa melhorar dessa condição cardíaca, a cirurgia seja agendada, haja condições também, vagas de UTI, todas as condições para que ele possa realizar a cirurgia. A irmã Suzy, né, está dizendo aqui, eu e a Nadir pede oração pelo meu irmão Alípio, que está internado no Campo Limpo. Tá? Então vamos orar pela vida do Alípio, que está internado no Hospital Campo Limpo, aqui pertinho aqui da gente. O Eudes pede oração para os irmãos que permaneçam orando pela saúde dos colaboradores da empresa em que ele trabalha, inclusive ele mesmo, tá? Então Deus abençoe no seu trabalho, também todos os seus colegas de trabalho. Imagina aí questões de saúde, imagino Covid, imagino também a saúde mental, né? Nesse período aí tem bastante gente aí passando por dificuldades aí com ansiedade, né? Com depressão. E os dados aí, os números mostram um aumento muito forte, porque está todo mundo preocupado, né? E apavorado com isso, mas também precisa trabalhar, precisa viver, e é isso aí. Vamos lá. O seu José Milton, né? Da Rosa, que é pai da Rosa Bezerra, recebeu alta hospitalar. Então nós estávamos orando pela vida dele e ele teve alta hospitalar. A Priscila Andrighetti, né, pedindo oração pelo seu avô internado, né, que já tem idade bastante avançada, e isso tem preocupado muito a família. A Lucineide, né, irmã do Gilson ontem compartilhou no grupo dos homens, a Cleide compartilhou no grupo das mulheres, sofreu um acidente de carro e vai fazer uma cirurgia na mandíbula, né, no rosto, por causa desse acidente. O Kleber, a gente já vem orando já há alguns dias por ele, acompanhando aí as coisas, né? E então, foi descoberto, né, exatamente o que ele tem, e é uma situação bastante grave, muito delicada, câncer no pulmão, mas com metástase também no fígado, no cérebro, no cóccix. Então, os irmãos são capazes aí de deduzir a gravidade do que o Kleber, né, que é o nosso irmão, o Kleber está vivendo, tá? Ele é sobrinho, né, da nossa irmã Francisca Assunção, nosso irmão Genivaldo, é primo, né, da Aline e da Alice. E é um irmão em Cristo também, vamos orar pela vida dele. Ele é casado, tem filhos também, acho que tem uma filhinha, não sei, mas ele é casado, tem filhos, vamos orar pela vida dele. Já falei na abertura do nosso Pão das Três de hoje, né? Mas vamos orar pela vida da nossa irmã Negra, de todos os seus familiares, pela perda do Fábio, né, que faleceu ontem de manhã, vítima de câncer. E nós temos, além da nossa irmã Negra, o irmão Isaías, que é sobrinho dela, o Murilo, né, que é filho do Isaías, e a André também, que são a família aí representada aí na nossa igreja que está de luto. A gente já vinha acompanhando a situação da dona Helena, né, de 93 anos, que é tia, né, da nossa irmã Ruth Lopes, e ela veio a falecer, né, faleceu infelizmente. Vamos orar pela família. O filho da Lúcia, né, que é nossa irmã em Cristo também, irmã da nossa irmã Ruth, né, Ruth Niel, internado com suspeitas de Covid. Tá? Vamos continuar orando pela vida da nossa irmã Maria Sulino, tá? A Maria Orlinda Sulino pedindo oração pela mãe, que é a Maria Sulino, que fará 97 anos de 17/2. Que dia é hoje? Hoje é dia? Então ela fez ontem, 97 anos de idade. Já não a vemos já há um bom tempo, né? Tivemos a oportunidade aí de visitá-la algumas vezes e tudo mais, mas graças a Deus o Senhor tem dado a ela uma vida longa, sob os cuidados aí zelosos da família, principalmente da Maria Orlinda Sulino, que cuida, eu sei, muito bem da mãe. A nossa irmã Zuleide Alves continua pedindo oração por ela e pela família, lembrando da sua filha também, né? Depois a gente precisava até ver como é que está, né? Acho que ainda está aguardando os procedimentos, porque ela precisa fazer uma cirurgia. O Romualdo, né? Então, ele testou positivo para a Covid, ele já vinha pedindo oração pelo estado de saúde, mas o Romualdo já está bem, tá? Sem sintomas da Covid, e ele me mandou uma notícia aí um pouco antes do Pão das Três,
informando que a Érica fez o exame já chegou e ela testou negativo para o Covid, o que é muito bom, né? Mas o Romualdo vai amargar aí alguns dias aí de isolamento em casa e tudo mais, mas graças a Deus o pior não veio e já passou, tá? Mas acho que ele vai ficar uns bons dias aí de molho em casa ainda, porque ele ainda tem o vírus, né? A dona Helena, de 66 anos, amiga da Maria do Carmo, melhorando. A mãe Edinalva e a cunhada Cida da Deodina, melhorando também, reagindo aí aos tratamentos. A dona Valdelice, né, tia do Douglas Mendes, também internada. Vamos continuar orando pela vida dela. O casal Luciano e Valdomiro, que são amigos da Cida Teixeira, continuam nas nossas orações. O Nélio, né, amigo da Lurdinha, que está sempre com a gente também, continua sempre aí nas nossas orações. A família da Elisângela e Liliene, também, que são amigos da nossa irmã Rose Rodrigues. O seu Eronildo, que é tio do Miguel Moura, que a gente tem orado, está numa situação bastante delicada no hospital. A gente tem orado também, ontem o pastor Israel trouxe bastante detalhe a respeito disso, né, no culto, mas agradecendo ao Senhor pela cirurgia do Pedrinho, que aconteceu bem. Ontem ele já voltou para casa e está aí num período longo de recuperação. E como Deus é bom, né? Ele está num período de recuperação, enquanto o futebol também não está acontecendo. Então ele vai ter tempo de recuperar sem perder treino, sem perder jogo e tudo mais. Então a gente vê as mãos do Senhor até mesmo na maneira como ele conduz esses momentos aí mais difíceis. Apareceu mais alguma coisa aí? Tive a impressão que eu vi você fazendo anotações. E é isso aí, irmãos. Esses muitos pedidos de oração, eu nunca lembro de tudo, tá? A memória pode até parecer que é boa, mas na verdade não é. Eu esqueço muitas coisas, não é? Mas assim, esses nomes estão aqui, estão todos colocados nas mãos do Senhor. A gente vai vendo ali, vai orando, né, ao longo do dia, lembrando dos irmãos, participando também, né, das situações sempre que a gente pode, sempre está ao nosso alcance. Sempre que somos convidados também a participar, né, das dores dos irmãos, tá? Então, vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você orasse comigo, lembrando desses nomes e dos pedidos que você também tem aí no seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado, a Deus, pela oportunidade de interceder pela vida de todos esses nomes que foram colocados no Pão das Três de hoje, através da lista e também os pedidos que surgiram, ó Pai, através do chat do Facebook. Confiamos, ó Pai, no Teu poder e na Tua graça, e de que o Senhor tem nas mãos a história, Deus, e a vida particular, ó Deus, os mínimos detalhes de cada um de nós. Nós te agradecemos pela recuperação do Pedrinho, pela cirurgia que foi feita. Nós oramos também, ó Deus, e pedimos ao Senhor pela vida do nosso irmão Luiz Dantas, que teve a sua cirurgia por hora adiada por causa de novos problemas de saúde, agora no coração. Rogamos que ele possa ser tratado com medicações, com procedimentos, e que em breve essa cirurgia, Deus, que é necessária, possa acontecer, e que em tudo isso o Senhor cuide da vida dele, dos seus familiares, e também, ó Pai, dos médicos, das equipes, ó Deus, responsáveis, ó Deus, por cuidar dele. Nós, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela vida do Romualdo, que, ó Deus, passou, ó Deus, por um pequeno problema de saúde, descobriu agora que está com Covid, mas sem sintomas, e porque o Senhor também tem preservado, ó Deus, a vida da Érica, a vida da Emília. Peço a Tua bênção sobre a empresa, ó Pai, onde o nosso irmão Eudes trabalha, pela vida dele, pela vida dos demais funcionários, as preocupações, ó Deus, que eles têm a respeito da saúde. Acredito que incluam, ó Deus, a Covid, mas eu peço também que o Senhor cuide da saúde emocional, ó Deus, de todos eles, e cuide em especial da vida do Eudes também, como um crente, como uma testemunha do Senhor ali naquele lugar. Nós, ó Deus, estamos também, ó Pai, pedindo que o Senhor console, ó Deus, e acalme, ó Deus, os corações da vida, ó Pai, das famílias, ó Deus, que perderam seus entes queridos nesses últimos dias, como a nossa irmã Nega, o nosso irmão Isaías, André, ó Pai, e Murilo, e também, ó Deus, toda a família, ó Pai, da nossa irmã Ruth, com a perda da sua tia. Sabemos, ó Pai, das dores, ó Deus, das dificuldades, das dúvidas, ó Deus, que essas famílias vivem num momento tão
tão complicado como esse de perdas familiares, mas acima de tudo sabemos, ó Pai, do Teu poder, da Tua graça, Deus, de cuidar, ó Deus, e a forma maravilhosa com a qual o Senhor transforma, ó Deus, corações e transforma também, ó Deus, os pensamentos. Continue abençoando a vida daquelas pessoas, ó Deus, que estão internadas, ó Deus, como o próprio Kleber também, além do nosso irmão Luiz Dantas, ó Deus. A situação dele é muito difícil, o câncer, infelizmente, tem se alastrado, ó Deus, por órgãos, ó Deus, mas, ó Deus, a Tua graça, ó Deus, a Tua misericórdia são grandiosas, ó Deus, e lutaremos, ó Deus, em oração, ó Deus, por essa família, ó Deus, sempre. Oro também, ó Deus, para que o Senhor cuide da sua esposa, cuide também dos seus filhos, ó Pai, cuide também de seus parentes, seus pais, enfim, primos, ó Deus, primas, tios, tias, ó Deus, como, ó Deus, a família Assunção, ó Deus, que é da nossa igreja, e, ó Deus, que ele também, ó Deus, possa ter tranquilidade, ter paz no coração, mesmo num momento, ó Deus, tão difícil, mas aquela paz, ó Deus, aquela alegria que vem, ó Deus, somente do Senhor. Não a paz que o mundo dá, não uma alegria, ó Deus, vinda do mundo, mas uma alegria que é completa e espiritual, porque vem do Senhor. Continue, ó Deus, guiando a nossa igreja, nos guardando, nos abençoando, nos dirigindo, ó Deus, em todas as coisas. Temos mais pessoas, inclusive, ó Deus, que vão passar por cirurgia, ó Deus, como a prima do Gilson, ó Deus, os parentes ali do pai do Gilson e da Cleide, a moça que sofreu, ó Deus, um acidente no dia de ontem. Continua cuidando da vida do Alípio também, ó Deus, irmão da nossa irmã Nadir, que está hospitalizado, ó Deus, está aqui no Campo Limpo. Essas pessoas, ó Deus, que têm chegado até nós e que estão passando por momentos difíceis, ó Pai, de saúde, precisando de cuidado, ó Deus, médico, mas acima de tudo também de cuidado espiritual, do cuidado que vem do Senhor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse momento. Atende, ó Deus, o nosso clamor, os nossos pedidos, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. Estamos chegando, então, ao final do nosso Pão das Três, desta quinta-feira calorosa, nessa quinta-feira aí, né, ensolarada e calorosa. Temos aí tantas notícias tristes, né, tantas coisas acontecendo, mas também tantas bênçãos. E o nosso coração, o coração de crentes, o coração de pastores, deve aprender a lidar com isso, né? Tanto com a dor e com as bênçãos, com as tristezas e com as alegrias, com as perdas e com os ganhos. Então nós louvamos a Deus pelas coisas boas que têm acontecido, as pessoas que têm sido curadas, que têm sido abençoadas, e também nos solidarizamos e nos colocamos em oração e clamamos ao Senhor pela vida das pessoas que estão passando por momentos difíceis, tá bom? Quero desejar então um final de tarde muito alegre para os irmãos, e amanhã é sexta-feira, e tem Pão das 3 da manhã, novamente com o nosso pastor Márcio Sarraf. Fiquem em paz e até a próxima.